A prisão essa semana do deputado bolsonarista Daniel Silveira, as memórias em livro do general Vilas Boas que confirmam o tom de ameaça e pressão sobre o Supremo Tribunal Federal durante os julgamentos da Lava Jato e as explicações do general Pazuello, ministro da Saúde, no Congresso sobre a gestão da Covid no Brasil, têm um ponto em comum: a banalização e naturalização do mal. Eu sou Franklin Maciel e antes de continuarmos o assunto, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam participar desse importante debate. Um dos mais famosos livros de Hannah Arendt, teórica política alemã, Eichmann em Jerusalém, cujo subtítulo é Um relato sobre a banalidade do mal, sobre o julgamento de um nazista responsável pela morte de milhares de judeus na Segunda Guerra Mundial, faz um retrato apurado de como homens comuns, de natureza medíocre, motivados pela ambição pessoal, incapazes de pensar por conta própria, reprodutores de jargões e frases feitas, orgulhosos de serem burocratas com fidelidade canina a seus superiores, agiam como correia de transmissão e execução das maiores atrocidades, desde que essas tivessem amparo na ordem de superiores, as quais nunca questionavam, numa ideologia dominante ou em leis imorais desde que leis. Dessa forma, Arendt entendeu que a maior parte dos que, como Eichmann, militavam sob ideologias e discursos de ódio e atuavam, não raro, como carrascos, não o faziam necessariamente por um ressentimento de inferioridade em relação aos outros, por ordem pessoal, racismo, mas por enxergarem na subserviência total às ordens recebidas uma oportunidade de ascenderem social e economicamente dentro da hierarquia da corporação, sem terem de assumir o ônus da decisão e da responsabilidade sobre as ações tomadas. Lê do engano. Um exemplo claro desse comportamento nos dias atuais é o do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Pazuello virou ministro não por ter méritos pessoais para o cargo, mas por, assim como Eichmann, ser completamente submisso a qualquer tipo de ordem superior, mesmo que essas ordens levassem a um massacre de centenas de milhares de vidas por Covid, como de fato tem ocorrido no Brasil, onde a gestão Pazuello viu as mortes aumentarem velozmente de 15 mil para 245 mil mortes até o momento, em apenas 9 meses. Pazuello, assim como Eichmann, que pessoalmente nunca matou um judeu, mas encaminhou milhares para a morte nos campos de extermínio, também não matou pessoalmente ninguém. Mas a política que vem executando, recebendo ordens sem questionar, e como Eichmann, sentindo-se desresponsabilizado pelas consequências, elevaram o número de mortes por Covid no Brasil de algo em torno de 60 mil, segundo estimativas baseadas no avanço da doença, onde medidas básicas foram tomadas, para 245 mil mortes até o momento. Ou seja, ao agir como o burocrata Eichmann, o burocrata Pazuello pode ter sido responsável indireto por 185 mil mortes a mais de Covid no Brasil. Um verdadeiro holocausto promovido pelo negacionismo como ideologia e método, que além de omitir-se em tomar medidas necessárias, ainda continua sabotando desde o estímulo a aglomerações, a recomendação de tratamentos que não existem, o desestímulo ao uso de equipamentos de segurança mínima, como máscaras, o sabotamento de campanhas de imunização pelas vacinas, o colapso do sistema de saúde, deixando faltar insumos básicos como oxigênio nos hospitais e, pasmem, reserva de leitos vazios em hospitais militares, enquanto a população morria sem leito no Amazonas. Mas Pazuello não está só. Se como Eichmann, o limitado Pazuello, enxergou no servir cegamente a comandos superiores uma forma de aumentar o soldo de ascensão social virando ministro, mesmo sabendo-se aquém da tarefa, outros avançam ainda mais nessa banalização, servindo a ideologias canhestras da caserna,
como o general Vilas Boas, conforme assume em livro biográfico essa semana. Vilas Boas, que há um bom tempo agoniza sobrevivendo com a ajuda de aparelhos, assume que durante as vésperas da eleição de 2018, quando soltou o tweet com ameaças veladas ao Supremo Tribunal Federal forçando a prisão do ex-presidente Lula, o fez movido por ideologias e pela ambição pessoal. Mas, assim como Pazuello, apesar de naquele momento ser o comandante-maior das Forças Armadas, foi incapaz de tomar a decisão, transferindo ao alto comando a redação da ameaça por ele publicada. Ou seja, assim como o nazista Eichmann, Vilas Boas transfere a responsabilidade para terceiros e a justifica sobre uma ideologia paranoica, corporativa e pessoal, para não assumir a responsabilidade pessoal pelos danos causados pela sua ação. Resumindo, mais um caso onde se justifica a prática do mal pela burocracia e não pela liberdade individual em fazer ou não fazer. Por último, temos o caso do deputado Daniel Silveira. O histórico pregresso de Daniel antes de ser eleito deputado e sua eleição dizem muito tanto sobre os eleitores quanto o próprio Daniel. Segundo seu histórico, em apenas 4 anos na polícia, Daniel se envolveu em mais de 20 ocorrências de problema de disciplina, chegando a ficar preso internamente 80 dias e só não foi expulso da corporação porque começou a apresentar atestados médicos um em cima do outro. Com uma ficha dessa, onde claramente se demonstra uma pessoa limítrofe, incapaz de seguir regras mínimas de convivência, com claros problemas de autoestima e armado pelo Estado, o que o torna um perigo ambulante para a sociedade, como Silveira conseguiu ser eleito? E a resposta é aterradora. Destruindo o patrimônio público ao quebrar a placa de uma rua para desonrar a memória de uma mulher negra que foi executada em serviço, por defender aquilo que acreditava e ter os holofotes da imprensa que lhe fez propaganda pessoal indireta. Ou seja, o povo recompensou com um mandato de deputado um homem que revelou desprezo pela vida, pela dignidade das pessoas, pelo patrimônio de todos e pelas leis. Eleito, Silveira, que nunca teve méritos pessoais reconhecíveis, sendo um cidadão limítrofe abaixo da mediocridade, passou então a reproduzir aquilo que o elegeu. Afrontas e mais afrontas à lei, à democracia, às instituições, ao respeito pela vida humana. E é o ponto de virada quando a banalização do mal perpetrada pelos burocratas como Pazuello, Eichmann e Vilas Boas avança para a naturalização da maldade, onde o cidadão comum passa a acreditar que não tem mais quaisquer responsabilidades e compromissos com a sociedade que habita e participa, e passa a não só transgredir limites legais a partir de uma moral pessoal, como a testar os limites da sociedade e das instituições, levando ao atual estado de anomia social, onde as pessoas estão em sua maioria desesperadas, deprimidas, ressentidas, mas não conseguem canalizar esses sentimentos para se organizarem em torno da superação dos problemas e assim pôr a casa em ordem. É como se o mal, primeiramente banalizado e depois naturalizado, suplantasse a natureza e a liberdade humanas, e a partir dali fôssemos todos bestializados e passássemos a agir como animais ocupados única e simplesmente em satisfazer necessidades básicas e instintivas, como comer, urinar, defecar e se reproduzir. Porque, assim como percebeu Hannah Arendt, ao mal basta a banalidade, basta a mediocridade. É só no caminho do bem que se requer esforço. E você, persegue o caminho do bem ou se entregou a essa banalidade do mal que vem do cada um por si, devorando a humanidade de quem se entrega? Eu sou Franklin Maciel. Deixe aqui seus comentários, opinião, dê o seu like e se inscreva no canal e vamos juntos fazer a diferença. Nos vemos no próximo vídeo.